Imagine-se de frente para uma parede. Se você pega uma bola e joga contra essa parede, ela simplesmente bate e volta. Isso porque a parede ela representa uma barreira que impede a passagem de partículas. Mas o que aconteceria se eu jogasse uma onda contra essa barreira? Até o momento, nós discutimos bastante sobre a natureza das partículas quânticas, mas na aula de hoje nós vamos falar de um fenômeno que somente essas partículas são capazes de realizar, o chamado tunelamento quântico. Antes de entrarmos diretamente no assunto do tunelamento quântico, vamos entender um pouco sobre propagação de energia. Isso porque a propagação de energia está vinculada à ideia de onda, e a ideia de onda vai ser importante para entender o tunelamento quântico. Então, vamos começar o nosso entendimento sobre a propagação de energia de uma maneira bem simples. Eu tenho uma mesa e nessa mesa eu tenho duas bolinhas. Uma amarela, parada bem no centro da mesa, e uma vermelha, que vai ser lançada contra a bolinha amarela. Quando eu faço o lançamento da vermelha contra a bolinha amarela, o que eu posso observar é o seguinte: a amarela, ela se move porque a vermelha, tendo energia de movimento, chamada energia cinética, transfere essa energia ou parte dessa energia para a amarela, e assim a amarela, tendo energia, ela consegue se movimentar. Até aí não tem nada de muito estranho, isso a gente aprende no primeiro ano do ensino médio. Lembre-se que no ensino médio nós aprendemos que um objeto só pode se mover se ele tiver energia. Se ele não tiver energia e de repente começar a se mover, isso significa que ele recebeu energia de algum lugar, que no caso da nossa bolinha amarela, ela recebeu energia da bolinha vermelha. Agora vamos refazer a nossa experiência com uma pequena modificação. Nós vamos introduzir uma barreira. De um lado da nossa barreira nós temos a bolinha amarela, que vai estar encostada na barreira, e do outro lado nós continuamos com a nossa bolinha vermelha, que será lançada contra a barreira, e o que nós conseguimos observar é que a bolinha amarela se movimentou. Não se movimentou como antes, mas ainda assim ela se movimentou. Isso significa que ela ganhou energia, mesmo que a bolinha vermelha não tenha batido nela diretamente. E a pergunta que fica é: como que a nossa bolinha amarela conseguiu essa energia? Para entendermos perfeitamente como que a nossa bolinha amarela conseguiu energia para se movimentar, mesmo que a vermelha não tenha encostado nela, nós vamos ter que voltar lá em uma das nossas primeiras aulas, a aula sobre o que é uma onda. Lá nós discutimos que onda basicamente é energia em movimento. E o que a gente tem que saber sobre as ondas é que elas podem sim ser refletidas. Uma onda pode bater e voltar, mas parte da energia da onda, ela consegue penetrar nos objetos, ela consegue penetrar nas barreiras. E é exatamente isso que acontece. A gente tem a nossa bolinha vermelha que vem com uma energia cinética, uma energia de movimento. Quando a nossa bolinha vermelha encontra a barreira, essa colisão faz com que a bolinha vermelha transfira energia para a barreira. E essa energia transferida para a barreira, ela vinha atravessando, penetrando a barreira, e à medida que ela atravessa a barreira, isso de certa forma faz com que ela vá perdendo, a energia vai se perdendo, mas sempre chega um pouquinho de energia do outro lado. É esse pouquinho de energia que chega do outro lado que a nossa bolinha amarela recebe e utiliza para se movimentar. Vale a pena lembrar que é graças a essa capacidade das ondas, da energia, de atravessar barreiras, que nós conseguimos escutar alguém batendo na porta. Quando a pessoa bate na porta, ela transfere energia para a porta, essa energia consegue atravessar a espessura da porta e depois é transferida para o ar em forma de som que nós escutamos no interior da casa.
Antes de dar o nosso próximo passo para entender o tunilamento quântico, vamos fazer um resumo do que acabamos de ver. Nós temos ondas e partículas. Quando uma partícula encontra uma barreira, a sua passagem é impedida. A partícula conseguiria atravessar uma barreira desde que ela tivesse energia para se sobrepor à barreira, o que não vai ser o caso no nosso exemplo. Nós estamos falando que a partícula não tem energia para se sobrepor à barreira. Então a partícula ela é impedida de passar. Porém, quando uma onda encontra uma barreira, ela consegue passar, não em sua totalidade, mas uma pequena parte da onda, da energia, consegue atravessar. Então nós temos duas situações completamente diferentes. Partículas não passam, ondas passam em pequena proporção. É agora que as coisas vão ficar super interessantes. E eu quero que vocês me acompanhem nesse paralelo, onde eu vou explicar o fenômeno e também relembrar a matemática. Lembrando que a gente não está fazendo passo a passo o cálculo matemático, mas eu quero que vocês entendam o processo matemático por trás, tá? Então, considere agora a seguinte situação. Eu tenho uma barreira e ao invés de eu ter uma partícula ou uma onda, e se eu tivesse uma onda-partícula? O que aconteceria quando a minha onda-partícula encontrasse uma barreira? Antes da gente tentar entender isso, vamos relembrar de como é feito esse estudo. Eu não vou pegar uma onda-partícula e jogar contra uma barreira dentro de um laboratório, não. A gente tem equações que vão fazer essa descrição, ok? E qual é a principal equação da física quântica? É a equação de Schrödinger. Dentro da equação de Schrödinger tem esse V. Nós já falamos dele nas aulas anteriores. Ele representa o potencial. Ele representa as barreiras. Se eu tiver uma partícula quântica e não tiver nenhuma barreira, a minha equação de Schrödinger perde esse V. Isso significa que minha partícula está livre para se mover. Mas no nosso caso, nós temos uma barreira, nós temos um potencial, algo que vai impedir a livre passagem da minha partícula quântica, e aí é introduzido ali o V, que aí matematicamente pode ter várias fórmulas, várias funções que podem entrar no lugar desse V, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a resolução da equação de Schrödinger vai nos dar o quê? A função de onda. Lembrando que a função de onda, ela tem propriedades, ela tem características ondulatórias, o que significa que ela vai ter em sua essência o comportamento que uma onda teria. E o que a função de onda nos dá? Ela nos dá a densidade de probabilidade. E é agora que as coisas vão começar a fazer sentido. Para isso, vamos pegar diretamente um exemplo prático. Imagina que eu pego uma partícula quântica, pode ser um elétron, e coloco ele dentro de uma caixa. Nós já usamos esse exemplo algumas vezes em aulas anteriores. O que vai acontecer com o nosso elétron? Ele está livre para se movimentar dentro da caixa e eu posso usar a equação de Schrödinger para determinar como que vai ser o comportamento do nosso elétron dentro da caixa. A equação de Schrödinger vai me retornar a função de onda. E a função de onda vai me dizer como que a probabilidade de encontrar o elétron se espalha ali no interior da caixa, certo? Errado. Não somente no interior da caixa. Aí é que está o detalhe, porque a gente tem que o elétron está dentro da caixa, logo ele não pode sair da caixa, já que eu não vou abrir. Porém, quando eu faço o cálculo para determinar a função de onda, o que eu percebo é o seguinte: existe uma grande probabilidade de eu encontrar o elétron dentro da caixa. Isso é a função de onda que vai me dizer. Mas a função de onda, ela não se encerra nos limites da caixa. Ela continua mesmo após a caixa. E quando a gente vai observar melhor o que acontece, na extremidade da caixa, a função de onda diminui drasticamente, porque é uma barreira. Lembrando que as barreiras fazem com que a onda, com que a energia vá diminuindo, porém, sempre resta um pouquinho que chega do outro lado. O que esse pouquinho representa?
ele representa a densidade e probabilidade, eu vou falar assim, ele representa que existe ainda assim uma probabilidade de eu encontrar o elétron fora da caixa. Mesmo que a caixa nunca tenha sido aberta, ainda assim existe a probabilidade de eu encontrar aquele elétron que estava dentro da caixa, existe uma probabilidade de eu encontrar ele do lado de fora. Uma coisa que tem que ficar clara para que não haja confusão sobre o entendimento do tunelamento quântico. No tunelamento quântico, nós estamos assumindo que o elétron ele não tem energia para se sobrepor à barreira. Em outras palavras, ele não furou a barreira, ele não atravessou a barreira de uma maneira convencional. O que a gente assume que aconteceu é que ele usou de características ondulatórias para conseguir passar por dentro da barreira, sem quebrar a barreira, sem afetar a barreira de certa forma. Então estamos assumindo que o elétron não teria a energia necessária para fazer o que ele fez. Ainda assim, ele consegue atravessar e aí surge a ideia do tunelamento quântico, que seria efeito túnel. É como se ele tivesse criado um túnel e atravessado a barreira como se ela não existisse. E a pergunta que fica é por que isso é estranho? Porque nós estamos falando de um objeto, o elétron muitas das vezes é visto como uma partícula que é capaz de atravessar paredes, vamos colocar dessa maneira. É como se ele fosse capaz de teleportar, é como se ele fosse capaz de desaparecer de um lado e aparecer do outro. Isso é estranho, mas essa estranheza, ela surge pra gente porque nós estamos acostumados com os fenômenos associados a partículas, nós estamos acostumados com os fenômenos associados a ondas. Ninguém estranha o som atravessar uma parede, o som atravessar uma porta, isso a gente não estranha. Porém, lá no mundo subatômico, lá na física quântica, essas coisas começam a se misturar. A partícula, a onda, vira uma onda-partícula. E quando há essa união, os fenômenos que antes era só de um e antes era só do outro, eles começam a misturar. E aí a gente vê uma partícula capaz de teleportar. Isso é muito contra-intuitivo. Nesse momento, eu quero que você tenha um pouco de calma com relação ao fenômeno do tunelamento quântico. A gente acaba ficando muito entusiasmado com a ideia, porém a gente tem alguns probleminhas com relação ao tunelamento quântico, que é o seguinte: perceba que a maior parte da função de onda, ela se encontra dentro da caixa. O que a gente tem é a probabilidade, que por sinal é muito pequena, de que o elétron seja encontrado fora da caixa, que ele possa tunelar, como a gente chama na física. Porém, na maioria das vezes, a maior probabilidade está em a gente encontrar o elétron dentro da caixa. Uma coisa que eu acho bem interessante desse assunto é que algo que nós imaginamos décadas atrás em filmes de ficção científica, que é o teletransporte, o teleporte, ele, de certa forma, o tunelamento quântico, ele não é funcional, não dá pra gente pensar em teletransporte, talvez não daqui a 100 anos, não daqui a 200 anos, talvez seja até impossível. Mas mesmo que seja impossível, é interessante a gente perceber que algo que a gente idealizou em filmes de ficção científica, ele existe de uma certa maneira na natureza. Não da maneira que talvez seja útil pra gente, mas o teleporte, ele existe de certa maneira na natureza. Para finalizar, vamos falar de 3 situações em que o tunelamento quântico é importante. A primeira dela surge lá em 1920, junto com a ideia do tunelamento quântico, onde tínhamos um físico chamado George Gamow. Ele estava fazendo estudos sobre estruturas de átomo, emissão de partículas, física de partículas. E basicamente o tunelamento quântico ele é importante para explicar alterações que acontecem em átomos radioativos e emissão de partículas. E aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque aí a gente vai entrar numa outra parte da física que não tem a ver muito com esse vídeo. O segundo exemplo é em processadores. Hoje, um processador, por exemplo, processador i7, i9, ele tem bilhões de transistores, bilhões de coisinhas por onde passa a corrente elétrica, por onde passa partículas quânticas, e esses bilhões estão próximos uns dos outros e pode acontecer de um elétron sair de um transistor
para outro. Isso é indesejável, isso não é uma coisa boa. A gente quer que os elétrons estejam passando tudo certinho ali para que o transistor consiga executar a sua função. Então, na hora de construir um transistor, é necessário levar em consideração efeitos por tunilamento quântico. Nesse caso do transistor, não é que ele é favorável, mas a gente precisa estudar ele para evitar efeitos de tunilamento quântico. E por fim, existe um microscópio por tunilamento quântico. Quando a gente vai estudar coisas muito pequenas mesmo, um microscópio convencional não tem essa capacidade. E aí surge um microscópio por tunilamento quântico. É usando esse microscópio que a gente vai observar estruturas ali na ordem do tamanho de átomos, corrais quânticos. É uma coisa surreal, mas é uma tecnologia muito importante para a física moderna, para desenvolvimento de novas substâncias, telas dobráveis, cristais, essas coisas, tá? Então, de certa forma, por mais que não seja, o tunilamento quântico remete à ideia do teletransporte, não, a gente ainda não está nisso, está longe disso, mas já tem sim alguma aplicabilidade nos dias de hoje. Ao longo do nosso curso, nós exploramos muitos conceitos maravilhosos e estranhos, como a dualidade onda-partícula, o gato de Schrödinger, e agora nós estamos falando sobre fenômenos. O fenômeno do tunilamento quântico é o nosso primeiro fenômeno, e na nossa próxima aula vamos falar sobre outro fenômeno associado às partículas quânticas, o famoso emaranhamento quântico. Então, até a próxima aula. Valeu!